Glórias a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui em mais uma noite de reflexão da Palavra de Deus. Hoje estaremos falando acerca do grandioso amor de Deus. Aleluia! É um amor grandioso, é um amor imensurável, é um amor a qual a gente não consegue mensurar no nosso raciocínio, mas a Bíblia dá um pouco da noção que a gente pode ter assim acerca do que Jesus fez na cruz do Calvário, acerca do que o Pai fez entregando o seu Filho unigênito pela morte de muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer pela vida de cada um que tem nos apoiado aí no canal, pelas pessoas que estão se inscrevendo, deixando a curtida. Eu agradeço mesmo de coração e peço que vocês continuem nos ajudando aí, amém? Como eu falei no vídeo passado, a intenção e a meta é a gente pregar a palavra de Deus, alcançar vidas. No mundo de muita calamidade, muito caos, a palavra de Deus ela é poderosa para trazer conforto, consolo, refrigério. E o nome do Senhor vai ser glorificado, amém? Quero convidar você para abrir sua Bíblia em Provérbios, capítulo 17. Um livro escrito por Salomão. E existe um versículo aqui que é o que nós vamos ler, que eu vou dar início a esta pregação nesta noite, amém? Aleluia! O grandioso amor de Deus, o incrível amor de Deus. Provérbios capítulo 17, o seu versículo 15 diz assim: O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Vou repetir mais uma vez. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Glórias a Deus. Irmãos, já no começo, no Antigo Testamento, nas palavras do próprio Salomão aqui, a gente consegue entender acerca da santidade moral de Deus. Deus, ele é um Deus que odeia a justificação do ímpio, e Deus é um Deus que odeia como diz aqui o versículo aqui, o que justifica o ímpio e o que condena o justo. Então, colocar o ímpio em posição de justo e colocar o justo em posição de ímpio, para Deus é algo abominável. E a gente consegue entender isso aqui muito bem, né? Fosse nos nossos dias de hoje, vamos imaginar aí na prática, né? Para a gente poder entender melhor. Imagina que no nosso bairro, na nossa cidade, tem um serial killer que está cometendo muitos crimes, tirou vida de cerca de 30 pessoas já do nosso bairro, e ele vai preso, e quando chega perante o juiz para ser condenado, mediante os crimes todos confessos, o juiz, ao bater o martelo, ao invés de condenar ele, o juiz dá a sua voz de soltura, de liberdade. Na nossa consciência humana, a gente, lógico, que vai ver isso como algo, né, abominável. Como que um homem com 30 assassinatos nas costas, confesso, perante o juiz, ele recebe uma voz de liberdade, ao invés de uma voz de condenação. Isso aqui é a mesma coisa que Deus está querendo passar através de Salomão aqui.
o que justifica o ímpio e o que condena o justo, para Deus isso é abominável. Só que se tratando de Deus e homem, antes da cruz do Calvário, antes de Cristo, a nossa situação diante de Deus era muito grave. Existia uma inimizade, tanto nossa para com Deus, tanto Deus para conosco. A inimizade era dupla por causa do pecado. Por causa do pecado, nós éramos inimigos de Deus e Deus era o nosso inimigo. E a Bíblia inteira ela nos passa um Deus que ele é o juiz. Abraão diz que Deus ele é o juiz de toda a terra. O salmista diz que ele é o justo juiz. Deus ele é o juiz que está com o martelo na mão. Eu e você é o ímpio, o pecador, o inimigo deste juiz, que por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos delitos, por causa dos nossos crimes cometidos, que é o pecado, estamos em desvantagem diante de Deus. Então, na lógica, no cálculo aqui, Deus ele vai bater o martelo e vai nos condenar. Isso na prática falando, né? Diante desse versículo aqui. Então, o que justifica o ímpio é abominação. O nosso Deus, ele é um Deus justo, como eu disse aqui. Ele é o juiz, ele é um justo juiz. E por Deus ele ser justo e por Deus ele ser santo, e eu e você estar na condição de pecador, de criminoso, de cometedor de delitos, nós precisamos ser punidos. Eu falei isso no vídeo passado, no finalzinho já do vídeo, que Deus, ele por ser santo, ele precisa punir o pecado. Ele precisa derramar a sua ira. E eu escrevi uma frase aqui no esboço que diz, né? Deus, sendo justo, precisa punir, condenar os pecadores. E aí vem a pergunta: como salvar o pecador não sendo injusto? Resumindo essa história aqui para vocês, expliquei um Deus que é justo, expliquei a raça humana, eu e você, que somos pecadores. Deus, sendo justo e santo, precisa punir estes pecadores. Só que como que Deus ele pode salvar esses pecadores não sendo injusto, sendo justo? Porque a gente sabe muito bem que Deus ele enviou seu filho, o seu único filho, o seu filho unigênito, para morrer por mim e para morrer por você. E através disso, o Senhor ele salvou esses criminosos. O Senhor salvou esses pecadores. Como que Deus então salva pecadores não sendo injusto? Não caindo na contradição deste versículo aqui. Que na verdade não é uma contradição, nós chamamos isso de paradoxo, né? Então, Deus sendo justo precisa punir, condenar os pecadores. Como salvar o pecador não sendo injusto? Louvado seja o nome do Senhor. Existe uma palavra no Evangelho que significa ou se chama imputação. E vocês conhecem muito bem a palavra amputação, vem da palavra amputar. Uma pessoa quando sofre um acidente, ela amputa um braço, amputa uma perna. Uma pessoa quando está com uma doença grave, quando sofre alguma mordida, alguma coisa, dependendo da gravidade, ela tem que amputar alguma parte do corpo. Então amputar é extrair, amputar é arrancar fora, amputar é cortar fora. Imputar é o oposto. Imputar significa atribuir a alguém alguma coisa, creditar, colocar na conta. Isso significa imputar. É o oposto de amputar. Esse conceito a gente encontra ele no Antigo Testamento. É a maneira de Deus salvar os pecadores não sendo injusto.
Então eu vou explicar para vocês como que funcionava esse esquema de imputação e como que Deus fez para salvar nós, pecadores. Isso é a majestade do grandioso amor de Deus, irmãos. E até o final desse vídeo você vai ficar impactado. Aleluia. No livro de Levítico, no capítulo 16, o texto lá vai explicar acerca da cerimônia do sumo sacerdote. E o ritual que o sumo sacerdote precisava fazer com os bodes, o bode emissário e o bode expiatório. O povo de Israel pecou. Quando chegava, isso uma vez por ano, chegava esse momento de sacrificar os animais, eram tragos 2 bodes ao sumo sacerdote. Um chamado bode emissário e outro chamado bode expiatório. Os 2 bodes, eles eram mortos. Porém, um era degolado e o seu sangue era pego, depositado na tampa do propiciatório, feito um ritual ali com sangue e queimado no altar. O outro bode, o emissário, se eu não estiver enganado, ele era levado para o deserto. E lá pelo deserto ele vagava até morrer. A simbologia disso é que o bode expiatório, ele tirava o pecado, ele cobria o pecado do povo de Israel. O bode emissário, que era mandado para o deserto, ele levava o pecado. Isso foi o ministério de Jesus. Jesus, ele tirou o pecado, Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados. Só que existia uma coisa nessa cerimônia que a gente está falando aqui da imputação. Antes do sumo sacerdote sacrificar o bode expiatório, o sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do bode. O sumo sacerdote apresentava os pecados de toda a nação de Israel sobre o bode expiatório. Depois o bode ele era degolado. A mesma coisa acontecia com o bode emissário, que era mandado para o deserto para morrer. Era colocado as mãos sobre a cabeça do bode, atribuindo, imputando, creditando na conta do bode, colocando na conta do bode os pecados de toda a nação. Isso acontecia com os 2. Essa ideia de imposição de mãos na cabeça dos animais, um para ser morto no altar e outro para ser levado para o deserto para ser morto, é a mesma imputação, é o mesmo sentido simbólico que Deus fez na cruz com seu Filho Jesus. Eu deixei marcado aqui, ele estava transferindo, imputando simbolicamente os pecados do povo para o animal. Na cruz, Deus transferiu, imputou nossos pecados para Cristo, e a ira de Deus é derramada em Cristo. Conseguindo entender? O bode expiatório e o bode emissário, os 2 morriam, só que antes de morrer era colocado as mãos sobre a cabeça deles e o pecado da nação de Israel era imputado sobre eles. 2 animais inocentes, mas que recebia o pecado da nação, e aí depois disso eles eram mortos. Na cruz do Calvário, enquanto Jesus está ali na cruz, o texto diz no livro de Mateus e dos outros evangelistas que houve trevas à meia-noite, ao meio-dia. E eu quero que você analise comigo e reflita comigo um pouco este momento. Meio-dia houve trevas sobre toda a terra. Esse momento que Jesus está ali, esse momento de trevas, esse momento de solidão, este momento de desamparo, enquanto ele está ali na cruz do Calvário, nesse momento de trevas, a ira de Deus estava sendo derramada sobre ele. É por isso que no livro de Isaías, o capítulo 53, se você conseguir ler com calma esse capítulo, o capítulo 53 do versículo 3 ao versículo 6 diz que
Isso é uma profecia falando sobre Jesus, né? Ele foi aflito, ferido, oprimido, moído. Jesus, ele foi aflito, ferido, oprimido e moído. E mais para frente no versículo 6 diz: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O que eu resumo para vocês nessa situação aqui? Quando Jesus estava na cruz do Calvário, o próprio João diz, quando Jesus foi batizado no Jordão: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus está na cruz do Calvário, simbolicamente falando, a mesma coisa que o sumo sacerdote fazia com o bode expiatório e o emissário, o próprio Pai, com este grandioso amor, ele colocou as mãos sobre o Filho na cruz e ele imputou, ele colocou na conta de Jesus todos os nossos pecados. Enquanto ele está ali na cruz, ele recebe, é colocado na conta dele. A conta dele que estava em verde passa a ficar vermelha de pecados de toda a humanidade. E quando ele recebe sobre si todos os nossos pecados, a ira de Deus é derramada sobre ele. É por isso o motivo de ter trevas ao meio-dia. Existe um escritor que ele diz assim: no nascimento do Filho de Deus houve luz à meia-noite. Na morte do Filho de Deus houve trevas ao meio-dia. Isso é muito forte, né, irmãos? E isso é uma expressão gloriosa e é a expressão de um grandioso amor. O nosso Deus, ele é um Deus santo, ele é um Deus justo, e por ele ser santo e por ele ser justo, ele precisa punir os criminosos, ele precisa punir os pecadores. Mas o amor que constrange não quer essa punição. O amor que constrange, ele precisa fazer algo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que ele faz? Ele dá o seu filho. Como João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal, olha a intensidade, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando Cristo então está na cruz do Calvário, que o Pai impõe as mãos, o Pai lança sobre ele o pecado de todos nós. Então a ira que era para vir sobre mim e você é desviada e recai totalmente sobre Cristo. Aleluia. É por isso que Isaías diz que ele foi aflito, ele foi ferido, ele foi oprimido, ele foi moído. Você sabe muito bem o que é a expressão de moer. Na prática aqui, a gente vai no açougue, a gente compra uma peça de carne, a gente pede para o açougueiro moer. Vocês veem o que acontece com a carne. Isaías não poupou palavras para dizer o que aconteceu com Jesus ali na cruz. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Essa agonia, irmãos, foi tão terrível. O que Jesus ia passar na cruz foi tão terrível que Lucas diz que no Getsemane ele suou gotas de sangue. Por 3 vezes ele ora dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso é Jesus orando no Getsemane. 3 horas de oração. E o pedido ele pede 3 vezes. O que continha neste cálice, irmãos, para que Jesus ele pudesse soar gotas de sangue?
ao qual ele diz que a alma dele estava angustiada até a morte. Jesus, em seu ministério, ele expulsou demônios, ele curou enfermos, ele ressuscitou mortos. Jesus, em seu ministério, ele repreendeu a natureza. Jesus, em seu ministério, durante 3 anos, com seus discípulos, ele fez muitos sinais, milagres, maravilhas. Andava sobre o mar. Só que quando ele está próximo de morrer, ele chega no Getsemane e o medo foi tanto que ele suou gotas de sangue. A própria oração dele nos diz o porquê do medo. Era o cálice da ira de Deus. Aleluia. Era a ira de Deus que ia ser derramada sobre mim e sobre você. E essa ira foi derramada no Filho na cruz. Louvado seja Deus. O que eu acho lindo é que no versículo 11 de Isaías 53, o texto diz que o trabalho da sua alma ele veria e ficaria satisfeito. Então ele não foi ali por obrigação, ele estava ali também por amor. Ele sabia que valeria a pena. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Então, qual é a maneira, qual é a forma de Deus, sendo justo, salvar pecadores sem ser injusto? Porque se Deus ele é um Deus que ele diz que justificar o ímpio e condenar o justo é abominável para ele, como que ele vai justificar pecadores? Como que ele vai dar a voz de liberdade a criminosos, não deixando de ser justo? Dessa maneira. Eu e você estava com a conta vermelha de pecados. E o nosso Senhor Jesus estava com a sua conta em verde. Aleluia. Eu vou usar essa analogia para vocês entenderem. Quando Jesus se manifesta em carne, o próprio Deus se manifesta em carne, e ele vai para a cruz. Ali na cruz, os pecados que eu e você comete e cometerá, foi lançado sobre ele. E ao ser depositado na conta dele os nossos pecados, então a ira de Deus que ia ser derramada sobre mim e você é lançada nele. Essa é a maneira que Deus ele justificou o ímpio, o pecador, sem deixar de ser justo. Quem estava ali na cruz era Jesus, era o Filho. Louvado seja Deus. Quem estava na cruz era o próprio Deus na pessoa do seu Filho Jesus, que recebeu a punição que eu e você merecia. Glórias a Deus. Só que eu quero contar uma coisa interessante para vocês, e eu deixei escrito aqui. Diz assim: agora, se isso foi tudo o que ocorreu na cruz, a imputação dos nossos pecados a Cristo, isso não é suficiente para nos salvar, ir para o céu. Já pensou nisso daí? Tudo que eu acabei de contar para vocês aqui, os nossos pecados sendo imputados, sendo colocados na conta de Cristo, significa que nós não seremos mais condenados ao inferno. Nós somos justificados. Só que não significa que nós iremos para o céu. Se a gente ficasse só pelos nossos pecados sendo colocados na conta de Cristo, a única coisa que ia acontecer é que a gente não iria ser mais condenados ao inferno. Só que aí entra a dupla imputação. A segunda transferência. A primeira transferência foi os nossos pecados serem transferidos em Cristo. Qual é a segunda transferência agora? É a justiça de Jesus ser transferido para nossa conta. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Olha o que diz o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17.
Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O próprio livro de Mateus, também no capítulo 3, versículo 14, João Batista se opôs, a batizar o próprio Senhor Jesus. E Jesus diz para ele, João Batista diz, eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Versículo 15, Jesus diz, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Glórias a Deus. Por que foi necessário Jesus ele cumprir toda a lei? Jesus ele foi o único homem na existência da humanidade que cumpriu toda a lei de Deus. Todos os mandamentos, toda a Torá, as 613 leis do decálogo de Moisés, todos os mandamentos, tudo. O próprio Senhor Jesus ele diz ali no Mateus capítulo 5 que nem um jota e nem um tio se omitirá da lei. Ou seja, ele valorizou até acentos nas palavras. Então, por que foi tão importante para Jesus cumprir toda a lei? Falando desta doutrina que nós estamos falando hoje aqui. Porque se Jesus ele não cumpre toda a lei, se Jesus não cumpre toda a lei, não obedece toda a lei de Deus, eu e você não iria para o céu. Era necessário que Jesus ele fosse perfeito em todos os seus atos. Então, vou explicar para vocês. A primeira transferência, a primeira imputação foi os nossos pecados serem lançados em Jesus e Jesus ele receber a ira de Deus. Isso nos livrou do inferno. A segunda transferência, a segunda imputação foi a justiça, foi a perfeição de Jesus ser colocado na minha conta e na sua conta. A perfeição de Jesus, a justiça de Jesus sendo colocado na minha conta e na sua conta, agora nos dá o direito de ir para o céu. Glórias a Deus. Aleluia. Tem uma palavra lá no livro de Salmos, eu vou ler para vocês aqui, é o Salmos 24. Esse texto fala sobre Jesus ele chegando nos portões celestiais. Aleluia. Vamos ver os requisitos, as exigências para ir para o céu. O texto diz assim, o Salmo de número 24, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então, para resumir esses dois versículos que a gente leu, o que era necessário ser? Qual era o requisito para você ir para o céu e você poder hoje morar na eternidade com Deus? É você ser perfeito. Sabia? Hoje, para você ir para o céu e morar e passar toda a eternidade com Deus Pai, grandioso em amor, você precisa ser perfeito. Só que a verdade é que nós não somos perfeitos. Nós não somos.
Nós não somos justos, nós somos pecadores. Então, como que eu e você vai para o céu não sendo perfeitos, sendo pecadores? A única forma de nós conseguirmos isso é através da perfeição de Jesus sendo colocada na nossa conta. É Jesus tendo cumprido toda a lei. É Jesus ele vencendo as tentações. É Jesus vencendo a morte. É Jesus vencendo o pecado. É Jesus passando por tudo que passou aqui na terra, obedecendo todos os mandamentos de Deus e assim se tornando um homem perfeito, não por causa dele, mas por causa de mim e de você. Então, através disso, Jesus, ele acredita na nossa conta a perfeição. Ele acredita, ele coloca na nossa conta a perfeição. Louvado seja o nome do Senhor. A justiça dele é colocada na minha conta e na sua. Enquanto os nossos pecados foi lançado sobre ele, sobre nós foi lançada a justiça dele. Glórias a Deus. Aleluia. Vocês conseguem entender, irmãos, este grandioso amor? Então, o Pai, para ele salvar criminosos como eu e você, sem deixar de ser justo, ele se fez carne. O próprio Deus que é santo e é justo, que ia punir eu e você, ele se fez carne, ele se fez homem. Ele desceu ao nosso nível aqui na terra como homem. Ele passou por tudo que passou. Ele foi colocado na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, ele sofreu toda a penalidade. Ele sofreu tudo aquilo que a sua palavra, que a sua lei exigia. Ele se colocou no meu e no seu lugar, para que dessa forma ele não deixasse de ser justo. Glórias a Deus. Aleluia. Deu para entender? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Este é o grandioso amor de Deus, irmãos. Este é o grandioso amor de Deus. E o mais lindo disso que eu acho é que não foi Deus que forçou Jesus ele se fazer homem, vir para a terra para sofrer por nós. E também nem foi Jesus que tentou convencer o Pai de salvar nós, pecadores. Nenhum forçou o outro e nem o outro tentou com barganhas ou convencimentos salvar a humanidade. Tudo foi amor. 1 João capítulo 4 diz que Deus é amor. Deus não tem amor, ele é a própria essência do amor. E João também ele diz, não que nós tenhamos amado a Deus. Ele nos amou primeiro. Aleluia. Então, por amor a nós, o Pai enviou seu Filho. Por amor a nós, o Filho veio. O Filho deu a si mesmo. Glórias a Deus. Aleluia. Este é o grandioso amor de Deus. Este é o grandioso amor do Pai. Este é o grandioso amor do Filho. Este é o grandioso amor do Espírito Santo. Glórias a Deus. Diante de tanta maldade neste mundo, irmãos, a palavra ela nos dá este direito, esta legalidade de encontrar refúgio nela. O salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Glórias a Deus. O salmista continua dizendo: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, fica com essa palavra no coração, amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida.
Que o Espírito Santo venha trazer um convencimento ao seu coração. Entregue a sua vida a Ele. A qualquer momento a trombeta pode soar. E a única forma da gente morar num céu de glória e não sermos condenados ao tormento eterno é a gente aceitando a Jesus como único, suficiente Salvador de nossas almas. A partir do momento que você se arrepende, você confessa Jesus como Salvador da sua vida, os seus pecados são lançados sobre Ele e a justiça dele vem sobre a sua vida. E aí então a gente entra num estado de santificação. Não significa que agora a gente não precisa se preocupar mais com o pecado. Nós somos pecadores ainda. Não significa que agora a gente pode viver à vontade, pecando do jeito que a gente quer. Não. Quando os nossos pecados, todos os nossos pecados é lançado sobre Ele e a justiça dele é lançada sobre nós, então a gente tem que viver agora uma vida de santificação e santidade em Deus. Mas vale a pena. Vale a pena e o nome do Senhor é glorificado. Amém? Fica com a paz do Senhor Jesus. Peço que você que chegou até aqui no vídeo, deixe seu like, se puder compartilhar, divulgar, para que o canal possa crescer aí na plataforma aí do YouTube e possa alcançar mais vidas, né? É bom quando a pessoa faz a pesquisa e o nosso vídeo já fica ali em primeiro, que é mais fácil das pessoas assistirem e o nome do Senhor vai sendo glorificado, amém? Deixa seu like lá, se inscreve, divulga para outras pessoas, tá bom? E eu peço isso com maior humildade de todo o meu coração e eu agradeço também de todo o meu coração, amém? Fica com a paz do Senhor Jesus.